E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Pronto, hoje a gente vai voltar postando para vocês a aula de estequiometria, certo? A gente viu um pouquinho na escola sobre estequiometria, mas acabou não aprofundando muito. Então, a gente vai dar uma olhada detalhadamente como funciona a estequiometria e tudo mais. Não estarei minha voz, é porque estou um pouco gripado, mas não é o corona, não precisam se preocupar, viu? Mas não estranhe. Então vamos lá. A gente viu que estequiometria nada mais é do que uma forma de medida. O que tipo de medida é essa? É medir quantidades, quantidades de substâncias, quantidades de produtos, de reagentes dentro de uma reação química. A gente lembrando que as reações químicas elas são formadas, é, elas são formadas por reagentes, ou seja, substâncias que ficam antes da seta, substâncias que vão reagir, e substâncias após a seta, que são substâncias que vão ser produzidas, que serão produzidas. Certo? Então, isso são reações químicas. Quando a gente fala de estequiometria, é medir quantidades. Então, eu posso medir quantidades de moléculas, eu posso medir quantidades de mols. A gente viu lá que mols é uma forma de quantificar um número X de moléculas, no caso, de acordo com Avogadro. Só vocês verem olhar nas suas anotações sobre Avogadro. Então, 1 mol de N2, 3 mols de H2 produzem 2 mols de NH3. Isso é uma forma de medida de estequiometria. Eu estou medindo quantidades. Assim como eu posso medir em gramas, como também eu posso medir em litros. Então, vocês observem que existe a medição em moléculas, a medição em mols, a medição em gramas e a medição em litros. E vai ocorrer várias variações e interações entre elas, a gente transformar uma na outra. Então, isso é estequiometria. Eu avaliar as quantidades. Então, toda questão estequiométrica, ela tem que seguir 4 regras básicas. Se você conseguir seguir as 4 regras, a probabilidade de vocês responderem questões em vestibulares em Enem de estequiometria de forma correta é muito alta. Então, eu diria aí que, seguindo as 4 regras, você consegue responder pelo menos 80% da questão. Os outros 20% dependem de você. Então, as regras são: escrever a equação química. Muitas questões, principalmente questões de combustão, não possuem a equação química já escrita. Então, você tem que escrever a equação química. Após escrever a equação química, você tem que verificar se a equação está balanceada. Se ela estiver balanceada, beleza, passa para o próximo passo. Mas se não, é necessário realizar o balanceamento. Após isso, após ter feito o balanceamento, a gente tem que fazer a relação de mols e massa, ou seja, a quantidade de mols e massa dentro da reação química. Quanto de uma substância reage com quanto de outra substância para produzir quanto de uma outra substância. E por final, toda a questão estequiométrica é respondida por regra de 3. Ou seja, tanto produz tanto, logo x vai produzir y. Então, meio pelos extremos, divide, acabou-se. Então, isso é regra 3. Uma coisa bem básica, todo mundo aprende logo no início, no ensino fundamental. Então, a gente tem um exemplo aqui. Vocês têm um exemplo de um gás chamado metano, que é liberado por bactérias a partir do consumo de matéria orgânica, como também liberado por ruminantes no processo de alimentação. Vocês têm o oxigênio presente, ou seja, antes da seta vocês têm duas substâncias. Uma, que é o metano, que é um composto orgânico, na presença do O2, ou seja, a gente já sabe que antes da reação está ocorrendo uma combustão. O CH4 está sendo queimado na presença de O2, ou seja, produzindo fogo, mas para ter fogo precisa de O2. E com isso, a produção de CO2 e água. Primeira coisa, a equação já está escrita. Vai escrever a equação aqui no exemplo. Então, vai para a segunda regra, que é fazer o balanceamento. Verificar se está balanceado e se precisa fazer o balanceamento. Sei que tem um carbono aqui, eu tenho outro carbono aqui. Eu tenho 2 O2 aqui, eu tenho 2 O2 aqui, só que eu tenho um O2 aqui. Ó. Aqui é 1. Então, são 3 oxigênios desse lado. Hidrogênio, eu tenho 4 desse lado, eu tenho
2 desse lado. Então, existe um erro. Então, se eu tenho 4 hidrogênios desse lado, eu tenho que ter 4 hidrogênios desse lado. Então, eu vou e coloco 2 aqui. Certo? Após colocar o 2, eu vou verificar a quantidade de oxigênios. Que é, eu tenho 2 oxigênios aqui. Como eu coloquei o 2 aqui na frente, é 2 vezes 1 aqui. Então, é 2 também. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, que dá 4. Então, eu tenho que colocar um número aqui, que multiplicado por esse seja igual a 4. Ou seja, equação balanceada. Terceira regra, fazer a relação de mols e massa. Eu sei que eu tenho 1 mol de CH4 aqui, eu tenho 2 mols de O2 aqui, eu tenho 1 mol de CO2. Ou seja, quando não tem nada na frente é 1, tá certo? Porque normalmente não precisa ser representado 1. Então, aqui é 1. Eu tenho 2 mols de água. Então, 1 mol de CH4, 2 mols de O2, 1 mol de CO2 e 2 mols de H2O. Com relação à massa desses elementos químicos. Então, tudo isso aqui, a relação de mols e massa, trabalhei com mols, beleza. Agora eu tenho que trabalhar com massa. Para isso eu tenho que saber alguns dados. Que dados seriam esses? No caso, o carbono tem peso 12, o oxigênio tem peso 16 e o hidrogênio tem peso 1. São 3 elementos químicos que vocês devem saber em qualquer momento, qualquer situação. Certo? Carbono pesa 12 gramas, o oxigênio pesa 16 gramas, o hidrogênio pesa 1 grama. E isso, claro, em mols. Ou seja, 1 mol de carbono pesa 12 gramas, 1 mol disso pesa tantas gramas, por aí vai. Então, tem que sempre lembrar a massa. Então, calculando a massa de cada um desses. 1 mol de CH4, quanto é? O carbono pesa 12, então eu tenho 12 aqui. Cada hidrogênio pesa 1, e eu tenho 4. Ou seja, eu tenho 4 de hidrogênio, mais 12 de carbono, 16. Aqui eu tenho 4 oxigênios, e cada oxigênio pesa 16. 16 com 16 dá 32. 32 com 32, 64. Então, 2 mols de O2 equivale a 64 gramas. CO2, 12 com 32 vai ser igual a 44 gramas. Então, eu tenho 44 gramas de CO2. E aqui eu tenho 16 de oxigênio mais 2 de hidrogênio dá 18. Sendo que eu tenho 2 mols, então eu tenho 2 vezes 18. Então, 2 vezes 18 vai dar 36. Então, a gente tem os valores em massa deles. Então, ó, a gente tem aí o seguinte. Fizemos Aí tem a primeira regra, escrever a equação. Segunda, fazer o balanceamento. A terceira, fazer a relação de mols e massa. Que é isso aqui, ó. 1 mol de CH4 reage com 2 mols de O2, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Ou ainda, 16 gramas de CH4 reage com 64 gramas de O2, produzindo 44 gramas de CO2 e 36 gramas de água. Então, observem que após o balanceamento, os valores da equação sempre serão os mesmos. A gente vai sempre utilizar eles em qualquer questão, certo? Sempre esses dados serão utilizados em qualquer questão, porque essas quantidades serão sempre as mesmas. Claro que a gente vai utilizar os dados que a questão estiver dando para colocar novos valores, mas os valores da equação balanceada sempre serão esses aqui, ou seja, sempre serão após o balanceamento. Então, vocês têm uma pergunta aqui. Quantas gramas de CO2 são produzidas a partir de 30 gramas de CH4? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantas gramas de CO2. Ele quer saber quanto disso aqui, ó, é produzido quando isso aqui tiver 30 gramas. Então, a gente já isola. Não precisa utilizar o O2, nem precisa utilizar a água. Após o balanceamento, só basta utilizar o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo? CO2 e CH4. Então, a gente só vai trabalhar com eles. Então, observe que 16 gramas de CH4 reagem com 44 gramas de CO2. Ou seja, eu tenho um inicial de uma regra de 3. Lembra que a quarta regra é a regra de 3? Então, tem uma inicial. 16 gramas produz 44. A questão diz aqui, ó, que são 30 gramas. Então, logo 30 gramas vai produzir X. Então, ó, 16 gramas produz 44, logo 30 gramas vai produzir X.
Então, nós temos a nossa regra de 3, certo? 16 gramas produz 44, logo 30 gramas vai produzir X. É uma questão muito simples a estequiometria, como também a regra de 3. Claro que a dificuldade muitas vezes é identificar quais são os valores que a gente vai usar. Então, vejam na questão que eles pedem qual é a pergunta, o valor, e dependendo de quem eles querem. Então, ó, nós temos a regra de 3, lembrando, a regra de 3 é respondida meio pelos extremos, então eu vou ter aqui, ó, 16 vezes x e 30 vezes 44, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, 16x igual a 1.320, ou seja, 30 vezes 44 é o valor de 1.320. Então, quem está multiplicando vai passar a dividir. Então, x vai ser igual a 1.320 dividido por 16, onde x será igual a 82,5 gramas de CO2. A pergunta não é quantas gramas de CO2? Então, a resposta tem que ser em gramas de CO2. Então, isso aqui é estequiometria. Não é nada de outro mundo. Muitas vezes as pessoas acabam complexionando algo que é muito simples. E não é difícil. É algo bem simples. Então, aqui são alguns casos gerais de estequiometria que a gente vai estar vendo a partir de agora, que é bastante simples. Não envolve nada tão complexo, certo? Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo a gente tem o seguinte, a gente tem que calcular a massa de óxido cúprico. O que é óxido cúprico? Óxido cúprico, ou seja, eu tenho óxido, oxigênio, ligado a cobre. No caso, a massa desse cara aqui, tem que calcular a massa desse cara aqui, obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Ou seja, observem quem é que eles estão falando. Eles estão falando apenas do óxido cúprico e estão falando do cobre metálico, que é isso aqui. Então, a questão vai envolver apenas esses dois. Claro que antes da gente fazer isso, a gente tem que realizar o balanceamento. A equação já está montada, mas temos um erro de quantidades. Ó. Eu tenho 2 oxigênios aqui. Aqui eu só tenho 1. Então, eu tenho que ter 2 oxigênios desse lado. Então, vou colocar 2 aqui. Só que quando eu coloco 2 aqui, a quantidade de cobre também vai dobrar. Então, era 1, passa a ser 2. Eu coloco outro 2 aqui. Então, a gente tem a equação já balanceada. Já temos a equação balanceada. Então, a gente tem o seguinte, em massa. Eu coloquei os dados aqui diretamente, mas a gente pode observar como é que é isso. Cada cobre pesa 63,5. Então, ou seja, aqui ó, eu tenho 63,5 vezes 2, porque são 2 mols. Então, é 2 vezes 63,5. Certo? Então, 2 vezes 63,5 produz óxido cúprico. O que é o óxido cúprico? É o 63,5 mais 16, que vai dar 79,5. Como eu tenho 2 mols, é 2 vezes 79,5. Então, eu tenho aqui 127, não é isso, gramas, 2 vezes 63,5, produz 2 vezes 79,5. Logo, 2,54, ou seja, a partir de 2,54 gramas de óxido cúprico. Então, ele vem antes. Então, ó, o valor do óxido cúprico é 2 vezes 63,5, que é 2 vezes esse valor aqui, certo? Ou seja, 2,54 é cobre metálico, então ele fica abaixo. Então, 2,54 vai produzir X. E com isso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o valor meio novamente. Ó, meio pelos extremos. Então, a gente tem ó, meio pelos extremos. Então, ó, 2,54 vezes isso aqui, certo? Representado em cima. E 127 vezes x, nós vamos ter o valor que vai estar multiplicando e posteriormente vai passar
a dividir. Então, x, que estava multiplicando esse valor, vai passar a dividir. Tá? Multiplicação disso dividido por isso vai dar 3,18 gramas de óxido cúprico. Então, qual é a massa de óxido cúprico obtida? 3,18. Certo, pessoal? Então, observem aqui essa próxima questão. Essa próxima questão, ela vai estar trabalhando em condições normais de pressão e temperatura. Então, a gente vai estar trabalhando também com volumes. Então, ele está dizendo o seguinte, calcular o volume do gás carbônico obtido. Ou seja, ele quer calcular a quantidade desse cara aqui nas condições normais. Lembrando que a quantidade em volume. Ou seja, ele quer saber o volume do gás nas condições normais de pressão e temperatura por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Ou seja, quer saber a quantidade desse aqui em volume pela massa desse cara aqui em gramas, certo? Que é o carbonato de cálcio. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. A questão já está balanceada, não precisa fazer o balanceamento. Por isso que eu já coloquei um aqui, ó. 1 mol de cada. Então, tem o seguinte, cada cálcio ele pesa 40, cada carbono ele pesa 12, cada oxigênio ele pesa 16. Então, o total aqui, ó, nós temos 100 gramas. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2, certo? Lembrando que na CNPT, que é condições normais de pressão e temperatura, 1 mol é a mesma coisa que 22,4 litros. Ou seja, 100 gramas de carbonato de cálcio produz 22,4 litros. Não produz 1 mol? Ó, 1 mol produz 1 mol. 100 gramas produz 44 gramas. Ou 100 gramas produz 1 mol. Que 1 mol é a mesma coisa que 22,4. Então, ó, a gente vai ter o seguinte, 100 gramas é a mesma coisa que 22,4. E aqui ele diz o seguinte, 200 gramas. Quanto é o volume produzido de CO2 a partir de 200 gramas? Se o volume produzido a partir de 100 gramas é 22,4, logo o valor produzido por 200 gramas é X. Novamente, a gente tem meio pelos extremos. Nós temos 200 vezes 22,4 dividido por 100. Ou seja, se a quantidade de massa dobrou, o volume também vai dobrar, se fosse fazer de forma mais simples. Então, se era 22,4, o dobro de 22,4 é 48,8. Então, observem que essa questão trabalhou com variação de volume e massa, certo? Não apenas volume, não apenas massa, mas os dois, utilizando gramas para volume ou volume para gramas. Próxima questão. Um volume de 15 litros de hidrogênio medido a 15 graus Celsius, 720 milímetros de mercúrio, reage completamente com cloro. Qual é o volume de gás clorídrico produzido na mesma temperatura e pressão? Observe que nessa situação ele fala na mesma temperatura e pressão. Toda vez que uma questão falar de valores constantes de temperatura e pressão, nós vamos dizer o seguinte, que 1 mol é a mesma coisa que 1 litro. Diferente de o que acontece na CNPT, em que 1 mol é 22,4 litros, na mesma temperatura e na mesma pressão, 1 mol é 1 litro. 2 mols é 2 litros, então são valores proporcionais, diretamente proporcionais, certo? Então, a primeira coisa, escrever a equação, após isso fazer o balanceamento. Porque eu tenho 2 cloros, eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 1 de cada. Então, eu tenho que fazer o balanceamento. Eu coloco 2 aqui porque é 2 vezes hidrogênio e 2 vezes cloro, que iguala os valores, certo? Após isso, a gente vai ter que fazer a relação de mols e massa, ou seja, eu tenho 1 mol de hidrogênio, de H2, 1 mol de Cl2, produzindo 2 mols de HCl. Então, a questão quer dizer o seguinte, um volume de 15 litros de hidrogênio, ou seja, um volume de 15 litros de hidrogênio, medida a 15 graus Celsius, 720 milímetros de mercúrio, reage completamente com cloro, ou seja, reage completamente com cloro, ou seja, eu tenho cloro suficiente para reagir com H2. Ele quer saber o que? Qual é o volume do gás clorídrico, ou seja, qual é o volume disso aqui.
produzido a partir de 15 litros de hidrogênio. Eu sei que 1 mol de H2 produz 2 mols de HCl. Ou seja, 1 litro de H2 produz 2 litros de HCl. Logo, 15 litros de hidrogênio vai produzir X. Então, observe que o valor dobra. 1 produz 2. Logo, 15 vai produzir um valor proporcional. Então, observe. 1 litro produz 2 litros. Na mesma temperatura e pressão, 1 mol é 1 litro. Então, 1 mol é 1 litro. Então, 1 produz 2. Certo? Então, a gente vai ter o seguinte. 1 litro produz 2 litros. Logo, 15 litros vai produzir X. Nesse caso é muito simples. Se eu dobrei o volume, certo? Ou seja, é valores proporcionais. Se o volume aumenta quando eu produzo, dobra, 1 litro produz 2, logo 15 litros vai produzir o dobro dele, que é 30. Se não quiser fazer pela regra de 3, só utilizar a cabeça mesmo na hora da lógica. Então, ou meio pelos extremos, pela regra de 3, meio pelos extremos, eu tenho 15 litros vezes 2, certo? Vai dar 30 dividido por 1. Ou seja, eu tenho 30 litros de HCl a 15 graus Celsius, 720 milímetros de mercúrio. Próxima questão. Essa questão aqui já vai trabalhar com mols, com quantidade de mols. Então vamos lá. Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Então ele quer saber quantos mols de ácido clorídrico, ou seja, quantos mols disso aqui são necessários para produzir 23,4 gramas disso aqui. Então, observe que a reação ela já está balanceada, as quantidades já estão iguais. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho um oxigênio aqui. Eu tenho um sódio aqui, eu tenho um sódio aqui, um cloro aqui, um cloro aqui. Então, ela já está balanceada. Então, eu sei o seguinte, eu sei que 1 mol produz 1 mol. Então, em quantidade, em massa, se a gente for avaliar a massa, o cloro ele pesa 35,5. Então, eu tenho aqui, HCl, 35,5 mais 1, no caso, vai dar 36,5. Então, 36,5 de HCl vai produzir 58,5. Por que 58,5? O sódio é 23 e o cloro é 35,5. 23 com 35,5 dá 58,5. Então, 36,5 produz 58,5. Ou 1 mol de HCl produz 58,5 gramas de HCl. Já que a gente está fazendo uma variação de mols e gramas. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que 1 mol de HCl produz 58,5. Certo? Já que ele quer saber a quantidade de mols de ácido clorídrico, que é o HCl, eu vou continuar o valor sendo trabalhado em mols. Então, 1 mol produz 58. Já que o outro valor do cloreto de sódio é em gramas. Então, se 1 mol produz 58, logo X mols vai produzir 23,4 por meio de uma regra de 3. Como eu disse, 1 mol produz 58,5. 1 mol de HCl produz 58,5 de NaCl. Logo, em mols, o X produz 23,4. Então, meio pelos extremos, a gente vai ter aqui 58,5x multiplicando, que depois vai passar a dividir. Por isso que o valor será 23,4 dividido por 58,5. Então, o número de mols é 0,4 mols de HCl, ou seja, eu vou precisar de 0,4 mols disso aqui para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio. Por quê? 1 mol produz 58,5. Logo, X mols produz 23,4. Certo? Então, observe que é sempre bem simples. Monta a equação, faz o balanceamento, a relação de mols e massa e responde por regra de 3. Observem que eu estou sempre separando quem é de interesse. Após o balanceamento e relação de mols e massa, eu estou sempre separando quem é do meu interesse. Quem é do meu interesse? Ácido clorídrico e cloreto de sódio. Então, só basta utilizar 2. A regra de 3, nesse caso, a gente só utiliza
dois elementos, ou duas quantidades de substâncias. Próxima, quantidade de moléculas. Então, observem que agora nós temos a quantidade de moléculas. Lembrando que a quantidade de moléculas é determinada por Avogadro, que a gente vai ver o valor daqui a pouco. Então, ele fala o seguinte: quantidade de gás carbônico que pode ser obtida pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro. Então, observe que isso aqui é uma queima, uma combustão. Então, uma reação muito simples: carbono mais O2 produz CO2. Nós temos aqui, ó, carbono mais O2 produz CO2. É uma reação muito simples, que muitos vestibulares, o Enem, podem não dar essa reação, porque é uma reação que vocês têm que saber de toda forma, que é carbono mais O2 produzindo CO2. Ou seja, um mol de carbono produz um mol de CO2, já que a equação já está balanceada. Lembrando que a constante de Avogadro, ela determina o seguinte, que um mol de qualquer substância é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ah, pessoal, é muita coisa. Não. Normalmente, esse último valor aqui, você só vai repetir no final. Então, você leva em consideração nos cálculos apenas o 6,02. Então, vamos lá. E eu tenho 12 gramas de carbono, lembre. Carbono pesa quanto? Pesa 12. O oxigênio pesa 16. Então, eu tenho 12 gramas de carbono. Um mol de carbono é 12 gramas. E um mol de CO2? Eu tenho 12 mais 2 vezes 16, que dá 32. Então, 32 com 12, 44 gramas de CO2. Então, 12 gramas de carbono produz 44 gramas de CO2, certo? E eu não falei que o mol é 6,02? Então, se 12 gramas de carbono produz 1 mol de CO2, que 1 mol de CO2 é a mesma coisa que 6,02, logo, 4,8 gramas de carbono vai produzir X. Ó. 12 gramas produz 6,02. Por quê? 12 gramas produz 1 mol. E 1 mol não é isso? Então, 4,8 gramas vai produzir X. Então, novamente, ó, meio pelos extremos. Quem vai estar multiplicando, depois vai passar a dividir. Então, 4,8 vezes 6,02 dividido por 12, certo? Vai dar 2,4. Então, observe o seguinte. Observem que o valor em notação se repetiu, então ele não leva muito ele em consideração, a não ser que a questão esteja trabalhando com valores de notações diferentes. Mas nesse caso, o valor da notação continuou a mesma coisa, certo? Então nós temos aqui a quantidade de moléculas por meio desse cálculo, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Nesse caso aqui, observem que é uma questão que envolve dois cálculos, então são duas regras de 3 separadamente. Então, vamos lá. Quais são as massas de ácido sulfúrico? Então, ele quer saber a massa de ácido sulfúrico, ou seja, a massa desse cara aqui, e a massa de hidróxido de sódio, ou seja, ele quer saber a massa de hidróxido de sódio, que é esse outro cara aqui, necessárias para preparar 28,4 gramas de sulfato de sódio, ou seja, isso aqui. Ele quer saber quanto disso e quanto disso para produzir 28,4 gramas desse aqui. Então, observe que vão ser dois cálculos diferentes. Por quê? Eu já tenho o valor desse cara. Eu tenho que saber o valor desse, primeiramente, e depois o valor desse. Certo? Então, são dois cálculos diferentes. Então, a gente tem, primeiramente, montar a equação, segundo, fazer o balanceamento. Por quê? Eu tenho dois sólidos aqui. Se eu tenho dois sólidos aqui, eu tenho que ter dois sólidos aqui. Só que agora eu vou ter dois hidrogênios aqui, mais dois hidrogênios aqui, 4. Então, coloco dois aqui também. Então, fiz o balanceamento. Bem simples. Após isso, a gente faz a relação de mols e massa. Então, observe ó, que um mol de H2SO4 é a mesma coisa que 98 gramas. Por que 98 gramas? O enxofre é 32. Cada oxigênio é 16. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 4 oxigênios, que vai dar 64. 64
com 32 vai dar 96. 96 com 2 hidrogênios, 98. O Na. O NaOH. Por que 80 gramas? O Na é 23, o oxigênio é 16. 16 com 23 vai dar 39. 39 com 40. Então, por que 80 aqui? Porque são 2. Então, são 2 vezes 40, dá 80 gramas. E aqui vai dar 142 gramas. Só é somar. 2 vezes 23 são 2 sódios. Então, vai dar 46. 46 mais 32. 46 mais 32. Vai dar 78. 78. 78 mais 64, 142. Acho que é isso mesmo. Enfim, 142. Então, ó, e água, 36. Como a gente está falando apenas de ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e sulfato de sódio, a gente vai focar apenas nesses 3. A água a gente esquece. A água ela só serve na hora do balanceamento. Então, vamos lá. Primeira coisa a gente vai ter que obter cada um deles separadamente. Então, a gente vai fazer 2 regras de 3. Então, eu sei o seguinte, ó, observe que 98 gramas produz 142 gramas. Logo, X gramas de ácido sulfúrico, que é o que a gente quer descobrir, vai produzir 28,4. Então, a primeira regra com ácido sulfúrico. 98 gramas, ó, 98 gramas produz 142. Logo, X, que é o que a gente quer descobrir, ele não quer descobrir a massa de ácido sulfúrico, então, X vai produzir 28,4. Então, ó, novamente, meio pelos extremos. Quem está multiplicando, depois vai passar a dividir. Então, 98 vezes 28,4 dividido por 142 vai dar 19,6 gramas de ácido sulfúrico. Então, a gente descobriu o valor do ácido sulfúrico. Só que a questão quer também o valor do hidróxido de sódio. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. 80 produz 142. Logo, X produz 28,4. Então, ó, meio pelos extremos. Quem vai estar multiplicando depois vai passar a dividir. Ou seja, 80 vezes 28,4 dividido por 142. Que vai ser igual a 16 gramas de NaOH. Então, nós temos agora a quantidade, certo? Então, pessoal, por hoje vou parar por aqui. Vou mandar a atividade para vocês possam responder. E na próxima semana eu vou mandar os casos particulares que vão ser um pouquinho mais difíceis, para não ficar muito sobrecarregado. Então, vejam essa aula quantas vezes possível, observem tudo o que eu falei, para poder responder as questões da atividade. E tenham um bom resto de semana.